te dar um exemplo aqui. Eu, de repente, eu preciso de pedir algo para minha esposa. Ô, Lucivaldo, bem-vindo, meu irmão. Tudo bom, Lucivaldo? Paz, senhor Lucivaldo, tudo bem? Tá mudo. Tá no mute, né? Daqui a pouco ele vai entrar. Então, a primeira coisa é foco e objetivo. Por exemplo, eu vou comunicar com a minha esposa. Ô, Ô, meus irmãos, pode, Lucivaldo, senhor. paz, senhor, tudo bom? Ai, que senhor. Bem-vindo, Lucivaldo. Aí, de repente, Pode, eu vou senhor. falar. Desculpa aí, tá? Demora. Não, fica tranquilo. Você está Viu? com papel e uma caneta aí, Lucivaldo? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe a todos. Você está com papel e uma caneta aí, Lucivaldo? Então vamos lá. De repente, eu vou falar para minha esposa: olha, meu amor, eu gostaria muito que você fizesse uma macarronada para mim. Qual que é o meu objetivo aqui nessa comunicação? Eu estou com vontade de comer uma macarronada. E eu sei que a minha esposa, ela faz uma macarronada muito saborosa. Qual que é o meu objetivo? Olha só, aí começa o X da questão. Toda a minha comunicação tem um propósito de convencer alguém daquilo que às vezes eu quero, daquilo que eu penso e daquilo que eu espero. Então, nesse exemplo da macarronada, o meu objetivo é convencer a minha esposa a fazer uma macarronada para mim. Então, obviamente, que eu vou ter que pedir com cuidado, eu vou ter que saber qual palavra que eu vou usar para pedir essa macarronada para ela, para eu conseguir aí ter esse objetivo cumprido. Ou seja, eu vou convencê-la para chegar ao ponto dela falar: não, meu amor, eu vou fazer essa macarronada para você, pode deixar. Outra questão também, além do foco e do objetivo. Então, vamos lá. Eu falei: amor, eu quero uma macarronada. Então, eu vou ter que assimilar de que maneira que eu vou convencê-la a fazer essa macarronada. Segunda coisa, leitura. Como que seria essa leitura? É leitura de livro? É leitura apenas de um conteúdo? Não, a leitura de um todo. Então, por exemplo, meu objetivo é macarronada. Agora eu vou fazer uma leitura do ambiente que eu estou. A minha esposa, ela está passando bem. A minha esposa, ela dormiu bem. A minha esposa, ela não teve nada que afligiu ela na noite anterior ou na semana. A minha esposa, como foi a semana da minha esposa? Por quê? Convenhamos que todo mundo aqui é casado, então vai conseguir entender mais ou menos o que eu estou falando. O meu objetivo é a macarronada. E eu faço uma leitura que a minha esposa, de repente, passou. Aí, essa semana, muito trabalho, muito desgaste. Eu pergunto para vocês, querendo ou não, se eu não saber comunicar esse meu desejo para minha esposa, que teve uma semana cansativa, uma semana difícil, a chance de eu alcançar o que eu desejo serão mínimas. Então, quando eu tenho um objetivo daquilo que eu quero, eu vou agora transmitir através da comunicação. Mas antes disso, eu faço uma leitura de toda a situação. Como o nosso público aqui é público da igreja, vamos entender uma questão aqui que é muito fácil para vocês entenderem. Vamos dar exemplo aqui de uma saudação. De repente, você percebe que o início do culto está falando sobre salvação. Orou sobre salvação, cantou sobre salvação, e você vai ter uma oportunidade de dar uma saudação. Você já tem que entender que, opa, até esse momento eu estou fazendo uma leitura e todo o direcionamento do culto é sobre salvação. Eu fiz uma leitura. E qual que vai ser o meu objetivo? É dar uma saudação citando essa salvação. Então, olha só, eu falei de uma coisa rotineira, do meu relacionamento com a minha esposa,
falando de uma saudação, mesma coisa, vamos supor o Word, ele trabalha com seguro. De repente, ele precisa de renovar uma proposta do seguro. Qual que é o objetivo dele? Convencer esse cliente a renovar e ficar comigo por mais 12 meses, por mais 24 meses, e eu faço uma leitura. Que leitura que eu faço? Esse cliente, ele é adimplente, nos últimos 12 meses ele pagou certo a mensalidade do seguro. Esse cliente meu teve algum sinistro nesse período de 12 meses. Então, olha só, quando ele faz essa leitura com o objetivo de renovar o seguro, a comunicação dele para convencer esse cliente, ela vai ter uma sintonia melhor. O que o Ismael falou aqui há pouco? Olha, às vezes eu tenho uma dificuldade de expor as minhas ideias. Por que a gente tem essa dificuldade? Primeiro, às vezes, infelizmente acontece muito, nós somos muito pegos de surpresa, principalmente na igreja. É aquela coisa, olha, agora é a sua oportunidade de entregar uma palavra. A grande questão é que, às vezes, as pessoas têm aquele hábito, né? Olha, você tem que estar preparado. Eu concordo em partes nessa questão que, de fato, a gente tem que estar preparado. Mas aí as pessoas não conseguem fazer uma leitura de nós, como que foi minha semana, se minha semana não foi estressante, se eu não trabalhei muito, se eu não tive enfermidade na família, se eu não tive uma notícia catastrófica. Então, assim, são essas situações que vocês vão ver no decorrer do curso, que nós vamos abordando, lembrando, a forma que nós comunicamos ou vai aproximar ou vai afastar. O tom da nossa comunicação vai conectar para cumprir com esse objetivo que eu falei, ou vai dispersar. E até o meu gesto, sem falar nada, sem verbalizar nada, pode emitir muitas palavras positivas ou palavras negativas. E agora imagine, vamos voltar lá no macarrão. Eu chego para minha mulher sem fazer nenhuma leitura, sem saber daquilo que eu quero, sem ter um objetivo para emitir a comunicação. E chego para ela, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ô coroa, você vai ter que fazer um macarrão aí para mim agora, e ai de você se você não fizer esse macarrão. Agora eu pergunto para vocês, como que vocês acham que vai ser o retorno da minha esposa com esse pedido da forma que eu falei? Como que vocês acham? Vai ser bem aceito? Ela vai ficar muito feliz? Ela vai fazer o macarrão? E se eu chegar nela... já vai começar já... Vai temperar com furadão lá. Exato. Já vai começar a trazer já um desconforto. Então, depois que nós entendemos, aí eu chego nela e falo, olha só, vai entrar uma outra questão aqui. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu faço uma leitura, eu identifiquei que essa semana, graças a Deus, ela passou bem. Graças a Deus foi uma semana produtiva. Graças a Deus foi uma semana abençoada para a vida dela. E chegou, olha, meu amor, eu gostaria muito, isso se você puder, aí de fazer uma macarronada, mas eu gostaria que você colocasse ali o queijo ralado, com um pouquinho de mussarela, de parmesão, e pode colocar um molho de tomate, e eu gostaria daquele macarrão espaguete. Eu não queria que fosse o parafuso. Você acha que você consegue fazer essa comida hoje para mim? Como que vocês acham que minha mulher vai entender isso? Eu pergunto para vocês, como que vai ser? A receptividade vai ser bem melhor, né? Então, os irmãos estão entendendo que essa questão da comunicação é algo fundamental, porque comunicação, ela vai diretamente relacionamento, união, que pode ser uma união para harmonia ou uma união para desarmonia. Então, isso é tão sério, que aí eu vou até já espelhar aqui um pouquinho do conteúdo, daquilo que a gente vai abordar. Olha só, isso aqui foi só uma introdução.
Então não assuste, porque assim, eu não tenho segurança, eu não tenho coragem, eu tenho dificuldade. Isso é a coisa mais normal que existe. Você é um mortal assim como eu sou um mortal. Nós não adquirimos a perfeição só quando a gente estiver lá na glória. Então, enquanto a gente estiver aqui, a barriga vai roncar, o estômago vai embrulhar, a ansiedade vai bater e vai ser aquela coisa. Mas graças a Deus aí tem uma diferença, que aí a gente tem que colocar do lado. Nós temos a graça do Espírito Santo para nos orientar também. Já tem situações que, se não for o Espírito Santo para nos auxiliar na comunicação, principalmente no ambiente de igreja, aí nós já estamos totalmente perdidos, se não for a graça dele. Eu vou compartilhar aqui o material com vocês, bem sintetizado, bem tranquilo, daquilo que nós vamos aprender aqui no decorrer aí das nossas lições. Vocês conseguem verificar aí comunicação em oratória? Todos visualizaram? Sim. Ótimo. Então, o que nós vamos Bom, abordar? eu falo por mim, né? Eu não sei os outros. Os irmãos conseguiram, Sim. Eduardo? Sim. Aham. Olha, o que nós vamos abordar aqui no nosso curso? Primeiro, nós vamos falar um pouquinho da ciência da comunicação, gatilhos mentais, para nós usarmos na argumentação. Tem uma programação neurolinguística, e aqui a gente não vai falar nada de coach, nada de mudar cérebro de ninguém, vocês ficam tranquilos, é só no sentido de nós aperfeiçoarmos a nossa comunicação. O desenvolvimento do nosso autoconhecimento. Olha só, o que o Ismael pontuou lá no início, tanto que isso é sério. Às vezes, dependendo das oportunidades que nós recebemos ou deixamos de receber, e, infelizmente, a tal do autoconfiança, ela vai minando. E essa autoconfiança, quando ela vai minando, meu irmão, quando o pastor faz só um sinal lá, olha, eu preciso de você, que para uma coisa, e às vezes nem é para falar, a gente já começa a tremer, já começa a garganta a secar, o coração a acelerar, o suor descer. Então, a gente vai entender um pouquinho mais dessa questão do autoconhecimento. E a questão também de gestão emocional. Vocês sabiam que, dependendo da semana que nós passarmos, da sobrecarga de luta, de dificuldade, de adversidade, isso pode impactar na nossa comunicação, isso tanto que isso é sério. Esse senhorzinho que está na foto aqui, não sei se vocês, a maioria que eu imagino conheça, é um dos maiores investidores que tem nos Estados Unidos, um dos homens mais ricos que existem no mundo. Ele entendeu uma coisa, que falar em público era uma das dificuldades maiores que ele tinha. E o que ele fez? Olha, eu tenho dificuldade em falar, eu tenho dificuldade em comunicar. Então eu vou fazer um curso para eu me desenvolver. Esse homem, que é um dos mais ricos do mundo, o único diploma que ele tem no seu escritório é do curso de oratória. Por quê? Ele entendeu que a partir do momento que ele fez esse curso, quando nós adquirimos a capacidade de falar em público, isso aumenta o nosso capital humano em mais de 50%. O que é capital humano? Sabe aquela oportunidade que você aproveita e comunica da melhor maneira possível? Você pode ter certeza absoluta, em uma outra oportunidade, de quem que as pessoas vão lembrar. Opa, aquele dia o Worley trouxe aquele ensino da escola dominical, da revista da EBD, e aquele dia o que ele explicou ficou claro, eu entendi, eu fiquei pensativo, eu fiquei refletindo. Então, a partir dessa boa receptividade, o que vai acontecer? O valor, e aqui a gente está falando de valor humano, do Worley vai aumentar. Então, quando de repente
alguém comentar, olha, a gente precisa de alguém para dar essa aula aqui. Quem vai lembrar? Vai lembrar do Worley por causa daquela aula que ele entregou lá. E o grande objetivo aqui, que é a nossa missão, que nós já vamos colocar aqui, é o quê? É destravar o que dificulta a nossa comunicação. A partir do momento em que nós começamos a nos autoconhecer, que nós vamos adquirir confiança. Quem tiver com papel e caneta, anota aí, por favor. A confiança é adquirida através da prática. A confiança é adquirida através da prática. A confiança é adquirida através da prática. E nós vamos desenvolvendo aqui a capacidade de persuasão. O que é capacidade de persuasão? É aquele Ricardo ali que usou de uma boa comunicação e convenceu a sua esposa a fazer um macarrão espaguete com molho de tomate, com queijo ralado, com queijo mussarela, um macarrão delicioso. Eu consegui convencer a minha esposa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre ciência da conexão e comunicação. E aqui que nós precisamos entender uma coisa. A comunicação não é um dom, e sim um hábito. Para você que entrou hoje falando, meu Deus, será que eu tenho jeito? Será que tem uma saída? Será que tem uma solução? Levanta a mão para o céu e fala, graças a Deus, eu acho que vai ter uma solução. Porque tem uma solução para todos nós. Porque não é um dom. Ninguém nasce com a habilidade de comunicar, mas é um hábito. O que nós falamos há pouco? A comunicação, ela bem fluida, ela vem através da prática. Então, por isso que é algo que pode ser treinado e ser desenvolvido. Você que está com a papel e uma caneta, anota aí, ó. Quanto maior a prática, mais habilidade eu terei. Quanto maior a prática, mais habilidade eu terei. O que nós temos que entender é o quê? Quanto mais nós praticamos, nós teremos mais clareza da forma que nós iremos comunicar. Então, quanto mais nós praticamos, nós temos ali até uma segurança em falar, olha, eu tenho certeza que dessa forma aqui que eu comunicar, eu tenho certeza que eu vou ter sucesso lá como o meu resultado final. Aí eu pergunto para vocês, qual que seria a sua forma de comunicar? Cada pessoa tem uma maneira de comunicar e cada pessoa tem oportunidade de potencializar a sua comunicação. Então, eu quero que você aí, ó, pense da seguinte maneira. Eu tenho condições de me comunicar bem. Vai depender apenas da minha prática, porque a comunicação não é um dom, a comunicação é um hábito. Como é que está aí até agora? Está tranquilo? Eu posso ir passando? Eu estou falando rápido demais? Como que está a minha comunicação, irmãos? De boa, tá Está de tranquilo. boa? Tranquilo. Outra questão importante aqui. Projetar a voz adequadamente. Gesticular com precisão. Articular bem as palavras. Ter uma boa retórica. São atitudes fundamentais para se ter uma boa comunicação. Olha, que vou dar um exemplo aqui para vocês. De repente, eu, Ricardo, eu estou ali pregando na igreja, eu estou falando do filho pródigo. E, de repente, eu pego o microfone, quando eu começo a falar, aí eu pego o microfone e vou falar desse jeito aqui, a partir de agora. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Nem sei por que eu estou aqui hoje, nem sei por que eu recebi essa oportunidade. E
E como a gente leu, né, sobre esse escrito aí, do que mesmo que a gente leu aqui, rapaz, espera aí, deixa eu só olhar aqui, só um minutinho que eu vou olhar aqui. Espera aí, só um minutinho, irmão, só um minuto aí, hein? Eu tô olhando aqui. Aí eu começo a bocejar, aí eu começo a levantar a mão. Aí, de repente, lá no meio da minha pregação, o filho pródigo, ele tá ali junto aos porcos, comendo ali das bolotas. Nesse momento de eu falar dessa situação do filho pródigo, eu começo a andar de um lado para o outro com o microfone na mão. O filho pródigo e eu andando de um lado para o outro. Estava com os porcos comendo a bolota dos porcos. Desde o meu início até agora, eu pergunto para os meus amados irmãos, despertou alguma curiosidade de vocês quererem continuar ouvindo o que eu estou falando? Vocês falaram assim, não, nossa, eu estou curioso, será que vai acontecer? Vocês despertaram alguma curiosidade? Não. Olha só, tanto que isso é fundamental. Por quê? Isso, infelizmente, é o que às vezes acontece muito. Temos hoje, no nosso meio principalmente, eu já fui em eventos em que o pregador ele ia falar a palavra e ele engrossava a voz e ficava aquela voz assim bem gutural mesmo, para aquela coisa, e finalizava sempre fazendo um zunido lá, mais ou menos isso aí. Agora imagino vocês, meus amados irmãos, se eu não tiver habilidade, primeiro, de promover a minha voz. Hoje, infelizmente, nós temos um mau hábito, principalmente na igreja, é que se nós falarmos gritado ou se falarmos muito alto, com o microfone arrebentando, é um sinal de que eu estou cheio do poder. E isso, infelizmente, é uma rotina no nosso meio. Ou se eu gesticular demais, quer dizer que eu estou ali totalmente sensível à mensagem. Mas aí que entra a questão. A comunicação, ela só é uma boa comunicação se eu sei projetar a minha voz adequada, se eu sei gesticular na hora que tem que gesticular, se eu consigo usar bem as palavras, aí entra a questão da prática, que é a prática que vai trazer essa segurança daquilo que eu preciso falar, e se eu consigo ter uma boa retórica. Ou seja, irmãos, olha, veja bem, isso aqui é seríssimo. Não adianta nada eu ter uma oportunidade e ficar 2 horas, 1 hora que seja, preenchendo ali 1 hora com várias palavras, várias frases, vários clichês, e no final ninguém entender nada. O grande propósito aqui da comunicação, e aqui entra, a comunicação ela serve para se conectar às pessoas. Se tiver com papel aí, anota aí. A comunicação ela serve para se conectar às pessoas. Aí nós vamos aprendendo aqui. Primeiro, a minha comunicação, ela compõe de 7% de palavras, 38% do meu tom de voz e 55% da minha linguagem corporal. Imagine vocês, eu estou dando aula lá na EBD, e de repente eu com o microfone na mão começo a correr lá em cima do altar. O que você vai pensar? Me responde aí. Tá doido. primeira resposta, tá maluco, ué. Tá, perdeu a noção, perdeu a questão da realidade. Então veja bem, a maior soma de uma boa comunicação, ela vem da minha linguagem corporal. Imagine vocês, às vezes,
Eu pego como modelo eu, Ricardo. Tem vezes que a gente está muito ali firme naquilo que a gente fala, e aquele púlpito ali, meus irmãos, se tivesse ouvido, perdão, se tivesse boca, eu tenho certeza que aquele púlpito ali ia reclamar das várias vezes que eu meti o tapa naquele púlpito lá. Às vezes a gente empolga, mas veja bem, dependendo de quem está nos ouvindo, só aquele tapa que eu dou no púlpito expressando ali aquela autoridade, mas nós lembramos e sabemos que a autoridade vem da palavra, não é daquilo que eu falo, mas é da palavra de Deus. Só aquele tapa que eu dou, infelizmente, às vezes é capaz de dispersar as pessoas. Vocês sabiam disso? Que às vezes, olha só que loucura é isso. Às vezes, quando eu faço esse gesto, imagine só, olha só, tem que ser sério. Imagina eu dou um tapa lá, pá, e de repente tem no nosso meio uma irmã que foi para a igreja e acabou de levar um tapa do marido. E isso, infelizmente, pode ser a nossa realidade. Você acha que essa irmã, quando ela vê aquele tapão lá, pá, no altar lá, você acha que isso de alguma forma não vai dispersar ela? Pode dispersar. Uma outra questão da comunicação é carisma. Carisma é uma habilidade de encantar, persuadir, fascinar o outro indivíduo por meio da nossa forma de agir. A grande questão aqui é o carisma começa primeiro através do sorriso. Imagine vocês aqui. Eu chego na introdução dessa aula com a cara fechada e começo a falar, irmãos, eu estava esperando aqui que ia ter umas 200 pessoas, mas o povo não quer nada com nada. E fecho a minha cara, meu semblante, começa a franzir na minha testa. O que vocês iam pensar aí? Bicho, o cara tá revoltado, o cara tá nervoso. Vocês iam ter uma ressalva para receber o conteúdo, porque, nossa, o cara não deve estar muito bem, não. Então, acho que esse conteúdo de hoje não vai sair daquela excelência, não, porque o cara não tá bem, já vai querer terminar logo e ir embora. A questão do sorriso é fundamental. Vocês veem que de vez em quando o pastor está pregando lá e de repente ele faz uma brincadeirinha e começa a sorrir. Vocês já perceberam isso? E querendo ou não, isso aí tem uma capacidade de nos trazer, principalmente se a gente estiver um pouco afastado daquilo que ele está falando, às vezes distraído, de nos trazer de volta. Um simples sorriso. E aqui eu não estou falando de todas as vezes que nós pegarmos o microfone e ficar brincando. Eu, particularmente, Ricardo, eu não tenho essa habilidade. Se você falar assim, conta uma piada, conta uma história engraçada, Ricardo, não tenho essa habilidade. E eu, particularmente, eu tenho uma resistência em estar no púlpito, pregando, ensinando e contando uma coisa engraçada. Eu não tenho essa habilidade. Outra questão também, às vezes, a nossa comunicação, a gente precisa ser um pouco mais expressivo, demonstrando a simpatia. Como que seria isso? Veja bem, eu estou falando do filho pródigo. E, de repente, eu falo para a igreja, olha, meus amados irmãos, assim como esse filho um dia tomou uma decisão errada, e mesmo assim ele consentiu no erro, entendeu que ele precisava de retornar para a casa do pai, que ele teria ali um conforto melhor na casa do pai. Eu quero te dizer que assim, se porventura tiver no nosso meio um irmão ou uma irmã que está afastado dos caminhos do Senhor, o nosso pai, assim como aconteceu nesse escrito bíblico, está de braços abertos para te receber também. Agora imagine ao contrário. Imagine ao contrário. Aqui é outro personagem. Quero dizer uma coisa aqui para vocês que estão aqui nessa igreja. Se você não tomar vergonha na sua cara e sair dessa vida de imundícia, dessa vida de pecado, você já está com os dias contados para ir para o inferno, seu miserável. Miserável. Pergunto para vocês.
pergunto para vocês, e aí, meus irmãos, como que seria a reação do meu público com essa segunda comunicação? Tá todo mundo respondendo de uma vez, pessoal? Pode ir devagar, viu? Porque senão não vou conseguir entender. Seria. Aí já não seria receptivo, né? A pessoa já. Principalmente se fosse uma pessoa que vem lá do mundo, que já está na vida lá e está com a vida toda arrebentada, chegar na igreja e ouvir isso aí, ele ia falar, eu vou voltar, porque. Não. Porque tem Aí gente que que... hoje em dia não adianta, né? Tem gente que precisa ouvir. Não que essa Isso. mensagem não. Tem gente que Aham. precisa ouvir. Mas a grande maioria. E a grande maioria E se eu pregasse esse segundo personagem num culto do amigo? é no culto amigo, por exemplo, né? O que eu quero trazer aqui? O que eu quero trazer aqui para vocês, meus irmãos, é o seguinte: é bom comunicar? É. É bom comunicar bem? É. É bom você ouvir quem se expressa bem, que fala e você consegue entender? É. Mas aí tem um perigo a partir do momento que nós não sabemos comunicar. Você lembra do macarrão que eu falei com a minha esposa? Ali, dependendo da situação, ela poderia, de repente, ficar totalmente magoada, ficar totalmente entristecida, aí perderia todo aquele clima, aquela harmonia. E olha só, volto a dizer, o grande propósito da comunicação é trazer harmonia, trazer conexão. Outra situação, demonstre curiosidade pelo outro. Imagina, às vezes nós vamos conversar com as pessoas, hoje é muito corrido, normalmente a gente não tem muita paciência, inclusive com o filho. Porque às vezes o meu filho vai me perguntar uma coisa que eu já sei do que ele quer, já sei como agir e não deixo ele falar. Mas veja bem, nós precisamos trabalhar essa questão do seguinte. Meu filho fala para mim, papai, o senhor sabia que a Terra ela é redonda? Aí eu vou e respondo, filho, eu já sei, eu já entendi, eu já aprendi sobre isso. Eu literalmente acabei, eu encerrei com a comunicação. Agora veja bem um segundo cenário. Meu filho fala, papai, se eu sabia que a Terra é redonda, eu vou e falo, filho, onde você aprendeu que ela é redonda? Ah, eu aprendi na escola. Qual foi a professora que te orientou que ela é redonda? Pai, foi a professora tal. Qual matéria foi essa que você aprendeu sobre a Terra ser redonda? Ah, foi matéria tal. O que mais que você aprendeu sobre essa disciplina? Essa questão de substituir afirmação por interrogações nos leva a aprender a ouvir, que hoje é uma dificuldade muito grande. Isso eu falo de relacionamento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Teve um dia atrás, eu estava visitando o irmão, e aí a esposa dele tinha acabado de fazer um café, e de repente esse irmão foi e falou assim, ó, Ricardo, não vai tomar muito café não, porque o café tá caro. E eu continuei a conversa, porque como eu já conhecia esse irmão, eu sabia que ele era brincalhão, eu levei na esportiva. Mas a esposa dele não levou na esportiva. Ela foi, puxou o bracinho dele lá discretamente, levou ele no canto, e eu e minha esposa lá, um olhando para a cara do outro, e obviamente que ela chamou a atenção dele. Ele voltou desconfiado, meus irmãos, cabeça baixa, e falou assim, meu irmão, olha, eu falei daquele jeito lá, mas eu estava brincando, pode tomar um café, pode ficar à vontade aí. Eu fui, tomei o café naturalmente. Aí o que aconteceu? Eu peguei o café, tomei e comecei a fazer perguntas. Irmã, onde a senhora comprou esse café? Qual foi o valor desse café? Qual que é a marca desse café? É a senhora e seu esposo que gosta de café?
Isso criou uma conexão. E aquela situação que o marido dela criou, que para mim não me atingiu, porque eu conheço esse lado dele, acabou que ficou para trás. Olha só o poder da comunicação. Agora imagine os irmãos. Imagine os irmãos. Quando aquele irmão fala, olha, não toma café não, porque tá caro. Eu, de repente, não tomo café, olho para minha esposa com a cara feia, olho para minha esposa com a cara fechada, e de repente eu dou sinais que eu já quero ir embora. Olha só o que viraria aquela visita que eu estava fazendo. Os irmãos estão entendendo a importância para o bem, mas o problema que traz quando é feito de forma equivocada. Outra questão que nós temos aqui é a sincronia límbica. O que é isso? É sincronia e retribuição do comportamento espelhando para outra pessoa. Vou te dar um exemplo aqui. Depois eu acho que a partir depois dessa aula vocês vão começar a prestar atenção em mim mais lá no púlpito. Às vezes o pastor Vilmar, a equipe de louvor fala, fica de pé. Aí ele levanta e coloca uma mão sobre a outra assim em cima do paletó. Já teve vezes que eu repeti aquela mesma cena. Mas, Ricardo, mas que besteira é essa? Que palhaçada é essa? Você está querendo imitar o pastor? Você está ficando doido? Não, meus irmãos. Quando nós falamos dessa sincronia, às vezes nós criamos uma conexão com outra pessoa sem falar nada para ela, apenas repetindo o mesmo gesto, a mesma posição que aquela pessoa está. Por exemplo, eu estou conversando com o Eduardo, ele está sentado e eu estou em pé. Quando eu sento e continuo a minha conversa com o Eduardo, vai ser diferente essa conexão. Por quê? Eu vou estar no mesmo pé de igualdade na comunicação. E essa comunicação, ela vai ter uma fluidez melhor. Isso, eu estou falando só o quê? De gesto. De repente, o Worley vai e ajeita o óculos. Ajeita o óculos aqui. Aí eu olho para ele está ajeitando o óculos, eu vou e ajeito o meu óculos também. Talvez você não espera, mas isso cria uma conexão com a pessoa. E, de repente, através dessa sincronia, você pode entrar no assunto. Uai, Early, eu vi que você está movimentando o seu óculos. O que foi a armação? Ela está um pouco desajustada. A minha eu tive que levar no oftalmo para mim apertar o parafuso aqui. Vocês entendem que tudo que a gente vai fazendo no decorrer do nosso relacionamento, tudo pode contribuir aí com a nossa comunicação. A influência... Oi? Essa psicologia da comunicação a gente vai falar ainda. Vai chegar no momento que a gente vai ficar um pouquinho fixado nesse conteúdo, mas trata também dessa questão. Mas eu não vou adiantar aqui, porque já está lá na frente essa parte da psicologia. Então, entenda, a influência acontece quando a outra pessoa consegue se reconhecer em suas ações. Veja bem, olha o tanto isso aqui é importante. Eu consigo me conectar a uma outra pessoa a partir do momento em que ela percebe algumas questões em mim que ela se identifica. Por exemplo, vamos supor que eu chego no Adevaldo e ele louva ao Senhor. Ele canta, lá adora ao Senhor. De repente, eu também sou músico, só que eu não canto, eu toco. A partir do momento que eu percebo que o Adevaldo ele é um bom cantor, que ele se dedica na área da música e eu toco o instrumento, vocês há de convir comigo que a gente vai ter uma fácil influência, porque nós temos ali o mesmo segmento, o mesmo ramo, que é a parte da música. E às vezes, meus irmãos, olha só, tanto que isso é sério. Quando nós vamos nos comunicar com o irmão, principalmente o novo irmão,
às vezes a gente encontra uma certa dificuldade ali para abrir aquela porta de comunicação. Mas aí que entra a questão de nós sabermos da possibilidade de influência que nós podemos ter. Vou dar um exemplo aqui para vocês. De repente, eu estou conversando com o Eduardo, ele chegou hoje na igreja. E eu converso, o que você faz, Eduardo? O que você trabalha? Olha, eu trabalho com táxi. E eu, de repente, eu sou um curioso para entender como que é essa profissão, quantas viagens que ele faz por dia, qual que é a demanda que ele tem, se ele fica ali mais para o interior ou mais em Goiânia. A partir do momento que eu esboço essa curiosidade pelo Eduardo, você pode ter certeza que a resposta dele comigo vai ser diferente. Por quê? Eu entrei num assunto em que ele domina. Então, muito da nossa comunicação vai da nossa curiosidade, e aí entra a questão que nós falamos, de trocar as afirmações por interrogação. Uai, Eduardo, então se você mexe com táxi, quantos quilômetros que você roda? E essa gasolina cara desse jeito, fica meio puxado para você. Então, vocês entendem que em tudo a gente pode utilizar a comunicação e essa comunicação ela consegue gerar influência na vida das pessoas. Isso é tão sério porque tem pregadores hoje, e vou pegar a igreja nossa igreja, e vocês percebem que quando ele pega o microfone, a igreja, olha só, olhando para a igreja, aquelas 400, 500 pessoas, vocês conseguem perceber que daqui 5, 10 minutos, como que é o comportamento daquelas pessoas. O que eu estou falando aqui? Já teve pregadores nossos que quando eles chegam em determinado momento da mensagem, eu consegui contar, meus irmãos, 23 pessoas levantaram na hora da mensagem, ou para tomar água ou para ir no banheiro. Eu te falo uma coisa. Será que o problema é só com a pessoa que, de repente, ela não foi instruída, ou ela não tem uma educação, ou ela não tem uma ética? Ou também será que a comunicação daquele pregador não conseguiu convencê-la ali a ponto de chamar a atenção dela poder ficar ali totalmente envolvida, conectada com aquela comunicação? Todos aqui estavam no dia que o pastor Johnny levou a palavra? Um de óculos, novinho? Deixa eu ouvir vocês um pouquinho. O que vocês acharam daquela ministração? Pai, não tem nem o que falar. Para mim foi fantástico. Eu pergunto para vocês ali, quando vocês ouviram ali, deu vontade de levantar e ir embora logo ou de ouvir mais um pouco? É aquele tipo de pregação que quando você vê, chegou no final e você leva até um susto. Mas eu pergunto para os irmãos, não é gostoso você perceber ali que aquela comunicação que o pastor trouxe conseguiu despertar a minha atenção, a minha curiosidade, me trouxe uma satisfação? Meus irmãos, o mesmo sentimento que vocês tiveram, de satisfação, a gente não consegue nem expressar, dá vontade de ficar mais, mas aquilo ali entra naquilo que eu pontuei com vocês. O pastor, ele teve um objetivo. Ele fez uma leitura daquele ambiente, que ele não pregou ali a primeira vez, foi aquela vez, ele já tem uma noção de como que é a nossa igreja. Ele praticou muito ali também, colocou muito em prática, fez exercícios ali, principalmente na parte de memorização, igual o Arney pontuou, e é a minha dificuldade hoje. Antes da Covid, eu acho que tenho certeza que foi essa Covid, tinha muitas ministrações que eu colocava só um tópico, principalmente assim, 3 partes. Vou dar um exemplo para vocês. Filho pródigo, mundo e salvação. Eu colocava esses 3 pontos, meus irmãos, só com esses 3 pontos
eu já conseguia discorrer a minha mensagem. Hoje, eu, Ricardo, não consigo. É igual o Ismael falou ali. Às vezes, a gente tem na cabeça tudo que a gente vai falar. Aí chega lá na hora, a ansiedade consome, o nervosismo consome, e no final das contas a gente não fala o que a gente queria, fala o que não queria e fala o que nem precisava. E aí que entra essa parte aí da comunicação. Se ela é bem dita, se ela é falada de maneira clara, aí a gente vai ter o mesmo sentimento. Olha só vocês, quando nós ouvimos aquela palavra do pastor Johnny, meus irmãos, é como se nós tivéssemos aproveitado o nosso tempo da melhor maneira. Pior coisa, isso é sério, pior coisa é quando eu vou embora com um sentimento de tempo perdido. Eu perdi meu tempo, 40 minutos, ouvindo alguém brincar, falar coisas fora do tempo, falar coisas que não estão escritas, começar a contar historinha que não tem nada a ver com a mensagem. Esse é o sentimento que gera nas pessoas que estão à sua volta, sabia disso? Se você não souber argumentar, não souber comunicar, infelizmente, tem pessoas que vão afastar de nós. E quanto nós sabemos comunicar, vocês vão percebendo que vão ter pessoas que vão estar próximas a gente. Por quê? Vão saber que quando elas estão conosco, o tempo dela não é perdido. E hoje o nosso tempo ele é muito precioso. Falar um pouquinho aqui de gatilhos mentais. Alguém sabe o que é gatilho mental? Pode me ajudar? Falar que nem o pastor aqui, me deu um branco aqui agora, estou perdido. O que é gatilho mental, meus irmãos? Gatilho mental, quando nós Você está com o telefone, você está com o microfone desligado aí. Tá. Você está falando, mas O Ismael e o liga o Adevaldo. microfone, Ismael. E agora? Tá ouvindo, estamos ouvindo. Não, então tá bom. Então tá. Aí, vocês estão me ouvindo? Tá. Ótimo. Gatilho mental, nada mais E eu só não tô vendo mal o Ricardo, mas eu acho que é por causa que tá mostrando nos slides, né? Isso, é por causa dos slides. Ah, tá. O gatilho mental nada mais é do que são os preconceitos, estereótipos, regras preconcebidas que nós instalamos lá no nosso cérebro. E através desses preconceitos, ou ideias, ou regras que nós temos lá no nosso entendimento, é que nos faz reagir em determinadas situações ou escolhas. Que você tem que entender, nós, seres humanos, nós tomamos em média 35 mil decisões por dia. E muito dessas decisões nós tomamos a cada 2 segundos. E a maioria dessas decisões que nós tomamos é com base em ideias que nós já temos armazenado aqui no nosso cérebro, daquilo que eu acho que é correto, daquilo que eu acho que é a direção correta a ser seguida. Na verdade, é uma ideia que eu tenho dentro de mim, que é através dessa ideia que eu começo a me mover em direção a uma tomada de decisão. Aí que entra 2 situações aqui. Quando nós falamos de gatilho mental, nós temos que trabalhar os porquês, o compromisso e coerência e a prova social. Bom, Ricardo, você está falando língua estranha, você está falando mistério que eu não entendo. Então vamos lá, vai ficar fácil agora. Um exemplo aqui muito importante. Toda vez que eu uso o porquê em uma frase, teve uma pesquisa lá de Harvard que falou que toda vez que eu uso o porquê, eu aumento a probabilidade de eu conseguir aquilo que eu desejo. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho uma pesquisadora que ela chega numa fila
para fazer uma cópia numa máquina de Xerox. E, de repente, ela vai e fala naquela fila, olha, pessoal, com licença, que eu tenho 5 páginas. Eu poderia usar aí a Xerox ou a fotocopiadora porque eu estou com pressa. O que acontece? Ela falou, olha, eu tenho 5 páginas para eu tirar a cópia porque eu estou com pressa. Nessa situação aqui que ela falou por qual motivo que ela precisava, ela teve uma chance, ou seja, um resultado efetivo de 94%. A grande questão aqui da comunicação é o quê? Minha esposa me ligou aqui bem na hora, meus irmãos. A partir do momento que eu falo, olha, eu queria tirar 5 cópias, eu podia usar a fotocopiadora? Quando eu falei assim, olha, eu tenho 5 páginas, eu queria usar a fotocopiadora, já reduziu para 60% a possibilidade de eu conseguir tirar essas cópias. Ou seja, a quantidade das pessoas que deixaram eu passar na frente para tirar a cópia reduziu bastante. Mas, de repente, eu fiz um terceiro pedido. Com licença, eu tenho 5 páginas, eu poderia usar a fotocopiadora porque eu tenho que fazer algumas cópias. O resultado de aceitação, ou seja, 93% das pessoas deixaram essa pesquisadora passar na frente para tirar essas cópias. A grande questão aqui é você usar o porquê na sua comunicação. O que seria isso? Não importa a minha justificativa, mas toda vez que eu vou pedir um favor, eu uso o porquê, faz toda a diferença. Esse é o primeiro gatilho do porquê. Por exemplo, eu chego no Eduardo e o Eduardo está servindo água lá no púlpito. Eu falo, Eduardo, me dá essa água aí para eu tomar. O Eduardo, ele já entendeu, opa, ele precisa de tomar água. Bacana, ele vai me atender porque ele me conhece. Se eu chegar no Eduardo e falar, Eduardo, eu preciso de tomar água porque no meu almoço eu comi um feijão lá muito salgado e esse feijão, infelizmente, estava tão salgado que minha boca está muito seca agora. Eu pergunto para os irmãos, o Eduardo ele vai me atender prontamente ou ele vai ficar pensando lá se me oferece ou não a água? Quando eu coloco um porquê da situação, essa comunicação minha consegue se conectar ao Eduardo e ele percebe a urgência dessa minha solicitação. Segundo, gatilho do compromisso e coerência. Aqui reflete a forte necessidade do ser humano de se manter coerente e consistente em seus pensamentos, mesmo que essa necessidade possa ser prejudicial. O que seria esse gatilho do compromisso e coerência? É a partir do momento que eu vou colocar uma comunicação a fim de convencer a outra pessoa de algo através de um exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Eu estou num restaurante e, de repente, eu estou com a minha esposa e eu percebo que o garçom está demorando. E eu vou e chamo esse garçom e esse garçom não vem de jeito nenhum. E começo a falar, ô garçom, vem cá, me serve, eu estou aqui muito tempo, me ajuda, já estou esperando, meu pedido, anota aí logo, resolve. Aí, de repente, um outro cenário. Eu chego no garçom e falo, olha, eu fiquei sabendo que você é uma das pessoas mais capacitadas aqui desse restaurante e eu precisava aí que você anotasse meu pedido, que você me ajudasse aí no meu pedido, que eu estou com a minha esposa ali. Olha só, quando eu, na minha comunicação,
eu falo que esse garçom ele é capacitado, que ele é o que melhor atende, eu estou gerando nele uma responsabilidade, ou seja, ele vai ter que me atender de fato, né, porque ele ouviu que ele é capacitado, então a probabilidade dele me atender e me dar um bom atendimento vai ser maior. Aí entra palavras de afirmação, entra o elogio, isso vai mudar o comportamento da outra pessoa e gerar um compromisso nela. Mesma coisa de eu falar para o Ismael, os irmãos aqui compraram ou fizeram pedido de camisa social com você e eles gostaram muito do tecido, gostaram muito das medidas, esses irmãos se sentiram bastante elegantes e eu gostaria de aproveitar dessa sua qualidade que você fizesse uma camisa para mim. Irmãos, será que como que vai ser a reação do Ismael quando ele for fazer essa camisa para mim? Hã? Talvez não entre a questão do preço aí, mas você pode ter certeza que o Ismael ele vai ter uma dedicação diferente quando ele fizer a minha camiseta, porque eu elogiei, eu falei, olha, Ismael, os irmãos ficaram extremamente satisfeitos. E por último, a prova social. O que é a prova social? Vocês já ouviram aqui do comercial das Havaianas, que todo mundo usa. Esse gatilho é a mesma coisa. Vamos aproveitar aqui da questão do Ismael e falar para ele, olha, Ismael, eu estou percebendo aqui que os irmãos da igreja, a maioria dos homens da igreja, eles estão usando a sua camisa, a camisa que você fez. E eu queria que você fizesse para mim também. Olha só, até que essa comunicação é interessante. O trabalho do Ismael, ele é feito com tanta perfeição que o Ismael nem me ofereceu, mas só pelo fato de eu ver os irmãos usando, eu vou pedir para o Ismael fazer ali uma camisa para mim. Entra essa questão da prova social, o quê? Os irmãos usaram, elogiaram, os irmãos gostaram, se sentiram bem, eu vou e peço para o Ismael fazer uma camisa para mim. O que é aquele sentimento que gera em mim? Opa, se todo mundo está usando essa camisa que o Ismael faz, é porque o tecido é bom, porque a qualidade é boa, porque o preço é bom. Então aí, vocês estão percebendo que entra a questão aí dos gatilhos que vão despertando em nós, que vai nos impulsionar a um determinado comportamento. Isso tanto no convencimento, quanto na minha atitude em decidir por algo ou por alguma coisa. Agora eu queria ouvir vocês um pouquinho aí. Até agora, ficou claro ou tá... Irmão, você está falando rápido demais, você está gaguejando, você está viajando, eu quero que vocês fiquem à vontade agora. Vamos começar agora. Queria começar agora pelo Lucivaldo. Está me ouvindo, Lucivaldo? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Até agora, só nessa introdução. Hoje é uma parte bem introdutória mesmo. O que você pontuou, o que você achou? O que você gostou ou não gostou? Agora é o momento vamos dizer, do teste da qualidade. Bom, primeiro eu quero te parabenizar, Ricardo, por essa iniciativa. Porque, e aqui eu estou falando de uma pessoa que eu sou limitado, muito limitado. Então, quando você jogou lá no grupo que ia ter esse curso, para mim, é muito importante. Porque a gente que está lá na frente da obra, assim como vocês, a gente depende demais dessa comunicação que foi bem enfatizada por você aí. Então, parabéns, meu irmão, porque você está tirando seu tempo, se dedicando a nós. Você poderia estar muito bem aí junto com os seus meninos, com a sua esposa, né? Então, parabéns. A hora que eu olhei aqui, eu falei, nossa, eu estou atrasado, já começou o curso. Assim, e eu peço desculpas que a minha internet da Oi, ela está com problema, não estou conseguindo acessar a minha internet, que eu estou usando os dados.
Por isso que às vezes cai e volta. Mas muito bom. Até agora, para mim, tá ótimo. Eu tô satisfeito. Uma boa introdução. E vai ser bom, porque a gente agora, através dessa introdução, a gente vai dar um gás lá no grupo, lá, né? Para mais pessoas participarem, porque tá muito bom, viu? Tá Ótimo. leve. Tá leve. E outra, você falou o negócio da Oi aí, a minha tava com problema, eles resolveram uns 15 minutos antes de começar a aula. Eu acho que tá um problema geral aí. A minha também. Eu tô tentando. Também, né? A sua também, olha? Acho que Também. o brasileiro tá enrolado. Pois é, eu tô pelo meus dados aqui, porque a minha não tá funcionando. Foi geral, então. Eu queria ouvir o Devaldo. Devaldo, o que você achou aí até agora? Foi tudo bem? Alguma coisa ficou boa? Alguma coisa ficou ruim? O que você me diz? Tá doido aí. Vamos crescer, né, Adeval? Oi. Não, aí. Vamos ver, né, como é que vai ser até o final, né? Se de repente os irmãos falam, ih, rapaz, o trem foi mais ou menos lá, e não vou vender, não. Não, perfeito. Então, meus irmãos, eu já vou encerrar aqui, que a minha esposa ela está lá na igreja, hoje tem um ensaio, mas hoje foi só uma questão introdutória mesmo. Semana que vem a gente continua aqui. Se você, de repente, que tiver alguma anotação que for fazendo e que quiser tirar uma dúvida, depois pode me mandar mensagem. Ou se quiser, na próxima terça-feira mesmo, trazer a sua dúvida para a gente estar tentando contribuir. E outra coisa, eu tenho certeza absoluta que em algum momento aí os irmãos vão falar alguma coisa e já vai me despertar alguma ideia ou alguma coisa que eu não sabia. Eu estou aqui no sentido de aprender também com vocês. E eu já fico pensando futuramente, eu já penso assim, de cada um de vocês que estão aqui, quando surgir a oportunidade, e eu falo uma coisa, de experiência própria. Essa oportunidade, talvez você vislumbra a longo prazo, mas pode acontecer amanhã, pode acontecer o mês que vem, primeiro, porque Deus, ele é o arquiteto de todas as coisas e dono da nossa vida. É ele que gera as oportunidades. O meu intuito é o quê? Tentar passar o máximo de ferramenta para que quando chegar a sua vez, você encarar de peito aberto, sabendo o que você vai falar, se expressando, e obviamente isso aqui, quero deixar bem claro. Nesse curso, o Espírito Santo é o papel, é o agente principal da nossa vida. Então nós teremos ele para nos orientar, mas eu acredito que vão ter algumas ferramentas aí que o Espírito Santo vai nos ajudar ali no momento de pressão e quando nós tivermos oportunidade, tá? Eu queria que o Ismael faz uma oração para a gente encerrar e terça-feira que vem a gente está junto, se Deus quiser. Amém. Então vamos orar, meu irmão. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Nossa, não fecha o olho não, pode orar, viu? Eu parei o carro agora. Não, parei o carro aqui agora. Mas que pensa, foi que curso maravilhoso. Já estou com a comunicação me trouxe uma série de expectativas para o final do curso. Amém, vai ser bênção, eu tenho certeza disso, meus irmãos. Soberano Pai, te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um Deus fiel e cuida de nós. Te louvamos porque começou hoje esse curso, meu Pai, para aperfeiçoamento e aprendizado, para melhormos, Senhor, nós podemos estar exercendo a Tua obra, poder praticar a Tua palavra na comunicação, através da fala.
Que o Senhor possa estar abençoando o teu servo que está ministrando, irmão Ricardo, que ele possa ser um instrumento, meu Pai, que ele possa estar passando tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele adquiriu ao longo dos seus estudos, ao longo da sua busca, passar e que nós possamos estar absorvendo, que nós possamos estar aprendendo e valorizando aquilo que o Senhor, essas ferramentas a qual o Senhor está nos dando para que possa ser utilizada no teu reino e também na nossa vida pessoal. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te exaltamos por tudo. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, uma boa noite, na paz do Senhor, bom descanso, e semana que vem tem mais. Deus abençoe ricamente vocês. E até amanhã, viu? E até amanhã, viu? E até amanhã. Amanhã Vai ser bênção, hein? Pastor lá é bênção. Eita, glória, vai ser benção. Pode ser Deus abençoe, irmão. Amém. Vai ter Deus abençoe. o...